Boa noite a todos e todas. Cumprimentar o pessoal da mesa, todo mundo conhecido de longa data, gerações diferentes, mas porque a gente comentava nessa coisa de geração diferente, porque todo mundo começou a estudar muito cedo. Diferenças assim de um está na primeira série, outro na segunda série, somente. Bom, também vou falar da questão da cultura a partir de um ângulo que não é daquele que produz no sentido, né, da arte. Vou comentar um pouco das minhas tentativas frustradas aqui enquanto cidadão feirense de ter alguma experiência nesse sentido, mas começo dizendo que não é bem desse lugar que eu converso com vocês hoje aqui, infelizmente, porque eu sempre quis que na minha família alguém soubesse, por exemplo, ter um trânsito pela música. Ninguém toca nada, nem caixa de fósforo, nem de um lado nem de outro. No entanto, quando o Manu, que intermediou o convite, apresentou a temática, eu fiquei pensando, lá com meus botões, o que é que seria discutir invisibilidade, aí tem uma brincadeira com se é visível ou invisível as políticas culturais. Como é que seria pensar isso? Bom, tem um início mais evidente, que é pensar o óbvio. Não se discute política cultural com a presença que isso deveria ter em qualquer debate público, de qualquer sociedade que se queira fazer avançar. Esse é o nosso primeiro ponto. Boa parte, acredito que todo mundo tem acompanhado, eu vim aí de uma última empreitada, como candidato a prefeito dessa cidade, e um dado curioso, se a gente for pensar nos números, é que durante os 3 meses, mais de 3 meses se pensarmos no período anterior e tudo mais, eu só recebi 3 perguntas específicas sobre cultura. Isso diz muito também quão relevante para a pauta de determinados setores é a discussão sobre cultura, em qualquer termo que ela se dê. 2 delas, inclusive, foram da mesma pessoa. Alguém que é jornalista aqui em Feira de Santana, mas foi da gloriosa banda Reflexos, e fez questão de perguntar, porque disse que os colegas não perguntavam, ele se sentia incomodado com isso. Pois bem, se a gente pensa sobre o critério da visibilidade, vai perceber que, pensando nesses termos aí que eu falei, dos números, ou se a gente observar o dia a dia o que é publicado nos jornais, a forma como a televisão trata, realmente você tem uma relativa invisibilidade da discussão sobre políticas culturais. No entanto, essa seria uma saída fácil para pensar a questão, porque no nosso mundo tem uma série de coisas que são invisíveis, mas que ainda se envolvem o mundo. Uma delas aqui que eu comentava, que é o ar. Sem o ar, nenhum de nós estaríamos vivos e nem haveria som e, portanto, nem haveria propagação da música. Então, eu acredito que o momento dessa discussão é muito oportuna, porque nós vivenciamos uma situação onde o que é visível não dá conta de toda uma movimentação que não é visibilizada, mas ainda se move o mundo, tem movido o nosso país. Quando se observa, por exemplo, o que a Rede Fora do Eixo tem feito nacionalmente ou internacionalmente agora, nos países próximos aqui da América Latina. O que faz aqui em Feira de Santana, por exemplo, ao longo dos últimos anos, a gente vai perceber que a questão da visibilidade ou invisibilidade ela é simples para entender uma dinâmica que é muito mais complexa aí. Agora, é claro, mesmo o ar sendo invisível, quando nos é tirado, no mínimo dá uma briga. Portanto, eu acho que nós nos situamos nesse momento da briga, no momento em que houve algum avanço relativo nacionalmente na política, na discussão de política cultural, mas parte disso nos foi tirado com tentativas sistemáticas de retroceder aquilo que já não é um avanço grande se comparado a quais são as nossas carências históricas. Num país que tem mais de 300 anos de escravidão, mais uns quebrados aí de república extremamente excludente, e esse é o quadro que nós nos encontramos. Portanto, eu acredito que qualquer discussão política, e não é só a discussão de política cultural, por isso que também aceitei o convite, hoje, para ser efetiva, no sentido de transformar as coisas, passa por um desafio, que é um reencontro com essas coisas que não são visíveis, mas movem
mundo. Porque hoje o grande desafio é uma política que se reencontre com a vida. E no caso da política cultural em particular, isso tem um agrudo muito mais forte por uma questão específica. A concepção que predomina numa cidade, por exemplo, como Feira de Santana, mas eu diria que é a concepção predominante no conjunto do nosso país, ainda é que a vida se resume ao trabalho e ao consumo. E todos nós sabemos muito bem disso, somos muito mais do que isso. Nossa vida não se restringe a isso. Portanto, qualquer debate político que venha nos interessar, só nos interessará se for um momento de encontro com isso, com essa perspectiva de vida que não se resume a trabalhar e consumir. E, portanto, eu acho que é esse o ponto que nós nos situamos hoje. Principalmente se observarmos o que é a discussão hoje sobre qualquer tema, ela se torna muito mais difícil porque as formas diversas de apropriação social da tecnologia implodiram as barreiras do que é, por exemplo, político e do que é cultura, do que é saúde, do que é educação. Bom, essas coisas todas que sempre tiveram relação parecem cada vez mais fugir a qualquer tentativa de encaixotamento, por mais que as tentativas de encaixotamento persistam, e como persistem. Então, portanto, a discussão política cultural, eu acho que ela, obviamente, ela só ela tem que vir no bojo de uma discussão mais ampla da política como um todo, no sentido de reencontro com a vida. Isso significa modificações institucionais, evidentemente. Quando nós discutimos, por exemplo, avanços nos últimos anos no nosso país, e aí eu me refiro especificamente ao período de Gilberto Gil e Juca Ferreira no Ministério da Cultura, a gente pode observar que houve um esboço que alguns autores costumam chamar de economia social da cultura. Tem uma série de controvérsias, não vou entrar nelas agora, espero que apareçam aí no debate, sobre em que medida essa junção de termos economia da cultura ou simplesmente colocar uma economia social no meio para fazer a mediação da conta dos desafios que nós temos, mas efetivamente você tem avanços no sentido de considerar que cultura, em qualquer termo que se discuta, não se resume àquilo que convencionou se chamar de indústria cultural. Então, houve de alguma maneira uma abertura maior para o diálogo com a chamada economia criativa, diferentes termos também que isso possa ter, uma abertura maior à ideia que o nosso país é diverso, e, portanto, a ideia de uma política cultural não é levar cultura a quem não tem, mas reconhecer os diferentes fazedores e fazedoras de cultura que existem país adentro. De alguma maneira isso se materializou na ideia dos pontos de cultura e outras iniciativas, numa própria ideia de rediscutir os direitos autorais, já que o nosso padrão de direitos autorais ele remete diretamente a um padrão de direitos autorais que é norte-americano, e eu como alguém criado no Brasil, na cidade como Feira, tenho uma suspeição de antemão, por tudo que vem dos Estados Unidos, em que pese a gente compreender que mesmo os Estados Unidos tem um conjunto de enfrentamentos que também não chegaram como herança significativa, principalmente no terreno da cultura, mas do ponto de vista da política de direitos autorais, a suspeição é válida. Então, nesse caso, houve um conjunto de avanços que nos últimos anos entraram num processo de retrocesso relativo. Evidente que a gente tem que mensurar que qualquer desses avanços não significaram, por exemplo, em nenhuma dessas áreas predomínio dessa perspectiva como uma política cultural prioritária, principal. E aí, Diego falava de hegemonia, um ponto que é importante é perceber que a dominação não funciona somente pela ignorância dos interesses alheios, mas pela capacidade de você incorporar de uma maneira secundária os interesses que você não pode de todo silenciar, ou você não pode de todo ignorar. Então, no conjunto de política cultural que o Ministério da Cultura desenvolveu no período Juca Ferreira e Gilberto Gil antes, você teve um relativo avanço, mas que ainda assim manteve o predomínio dos esquemas de reprodução cultural que o nosso país tem. Então é nesse marco aí que a gente tem que perceber os avanços institucionais. No entanto,
O que isso coloca para o debate municipal? De um modo geral, a Secretaria de Cultura, isso foi alvo de uma conversa nossa um bom tempo atrás, geralmente é aquela que é mais alvo de arbítrio dos municípios. Se coloca alguém que não entende nada, geralmente, do assunto, alguém que não tem uma trajetória ligada à produção cultural, ou às vezes a mínima sensibilidade cultural para dar conta dos desafios da página. Por outro lado, é alvo de arbítrio orçamentário também, e isso significa que os municípios, mesmo a política cultural que venha a dar conta da ideia de acesso à cultura, dos termos mais simples que possa ser pensado, museus, atividades no espaço formal de ensino e tudo mais, não conseguem ter uma política sistemática nesse sentido, principalmente considerando incorporar a maioria da população nessas políticas. No entanto, mais do que isso, é pensar que, como diz um autor grego, Pulantes, ele diz assim: às vezes o Estado não fazer nada é fazer mais do que se fizesse. Então, não fazer é política também. Ou pelo menos é política se a gente entender que cumpre determinados objetivos, atende a determinados interesses, viabiliza reproduzir determinadas relações. No caso de feira, em particular, uma das discussões que tentamos travar é justamente a necessidade de pensar a democratização da política cultural em dois âmbitos. Do ponto de vista das modificações institucionais, no sentido dela ser mais representativa do que a cidade é, portanto, espaços aí que são formais, o que não significa reinventar a roda, a cidade tem coisas previstas, inclusive em lei, que são descumpridas, como a questão do Plano Municipal de Cultura, o próprio Conselho Municipal de Cultura, que não dá conta do que a cidade é, a questão do financiamento via editais são no mínimo tortuosos. Agora, pensar essas modificações institucionais não dá conta. Não dá conta daquele primeiro compromisso que eu apontava antes. Se a gente quer ter uma política, e uma política cultural, que é um reencontro com a vida, a gente tem que ir muito além disso, para pensar como ela dá conta de visibilizar o que é invisível, mas que continua movimentando a cidade. E, portanto, aí cabe mais ousadia em pensar que democratização significa pensar diversidade. Significa pensar que qualquer política pública minimamente coerente reconhece o fato que a nossa sociedade é profundamente diferente. E diferença significa que ela é conflitiva, mas que é um conflito que não pode ser pura e simplesmente silenciado como solução de Estado. Já se tentou isso, nunca funcionou. Então, mesmo que quiséssemos isso, é um caminho fadado à ineficácia. Se tem uma coisa que o nosso povo conseguiu ao longo dos 512 anos em que resiste, é subverter as diferentes formas em que se tentou, os diferentes silenciamentos, as diferentes instituições que tentam enquadrar comportamentos, práticas, corpos e tudo mais. Portanto, pensar a diferença significa discutir duas coisas. O que é cultura? E na nossa cidade, cultura ainda segue as determinações mais tradicional a pensar sobre isso. Cultura é confundido com arte e com um certo tipo de arte. Essa é a lógica que predomina. Junto com isso, você tem um problema que é a necessidade de rediscutir o lugar da cultura. Quais são os lugares de cultura na nossa cidade? Conversamos sobre isso. Porque assim, democratização passa, sem dúvida nenhuma, por repensar a questão dos gostos, porque pensar que o gosto é formado socialmente. E se o gosto é formado socialmente, ele é símbolo de uma expressão de conflitos, mas também das formas diferentes que os grupos se apropriam, inclusive do que a indústria cultural oferece. Usar por exemplo, ser skatista, como eu já tive tentativas aí, nada bem sucedidas de momento da minha vida de ser skatista, era ótimo do ponto de vista da sociabilidade, péssimo enquanto praticante de skate. Ser skatista em feira é diferente de ser skatista esquiado. Portanto, mesmo aquilo que a indústria cultural
cultural oferece e admite várias possibilidades de apropriação. E o gosto é isso, entre outras coisas. E, portanto, a política cultural precisa reconhecer isso, mas junto também tem diferenças espaciais significativas, que devem ser enfrentadas para a gente rediscutir o lugar da cultura, porque assim, o lugar da cultura definitivamente não só são os museus, centros culturais, ou as casas de show. Então, quando discutíamos, por exemplo, uma das coisas presentes em diferentes bairros era assim, mas aqui não tem cultura, era o primeiro ponto. Obviamente que isso era uma impressão que se desfazia com um olhar mais atento das próprias pessoas para a sua vizinhança. Mas para a gente ter cultura, onde é que vai acontecer aqui mesmo? Então, uma política cultural no âmbito municipal, eu acho que aquilo que o município mais pode contribuir é para uma vigorosa rediscussão dos espaços que devem ser apropriados como lugar de cultura na nossa cidade. Então, nós temos dois desafios, no caso de feira em particular: vitalizar os espaços tradicionais, mas mais do que isso, reconhecer aqueles que passam ao largo. São Paulo, por exemplo, tem tido uma experiência interessante, alguns chamam de primavera das periferias de São Paulo. Quanto tempo tem? Nos meus 3 minutos dá para contar. Você tem cooperativas de poetas ou de pessoas que produzem literatura, não só em verso, e que começaram a se organizar para isso, em diferentes bairros da periferia de São Paulo. Um deles comentou uma coisa comigo que eu fiquei pensando. Ele disse, a gente faz os saraus nos bares porque o bar foi a única coisa que o Estado nos ofereceu. O bar é um lugar de cultura. Agora, fazer um enfrentamento disso do ponto de vista político, da política cultural no município, é o nosso enfrentamento. Porque eu acho que isso é um passo fundamental para a gente demolir as determinadas barreiras que permitem justamente que o que não é visível, como o fato, por exemplo, de você ter meninos ou no Fraternidade ou no Feira 7, um processo intenso de movimentação cultural, seja apropriando de uma pista de skate velha, que não era uma pista de skate, mas era um espaço para ser de feira livre, que foi deixado lá e se tornou uma pista de skate, que foi abandonada e que hoje é um espaço para passar filme, discutir música, se encontrar de modo geral, ser reconhecido e visibilizado dentro da política, porque nós estamos disputando um projeto de cidade e de sociedade. E para disputar um projeto de sociedade e de cidade, só dá para fazer isso pensando que para que a gente coloque isso na esfera política, a força para isso não vai vir simplesmente de bons argumentos, mas da nossa capacidade de fazer com que os nossos argumentos se encontrem com a vida real que existe na nossa cidade. Eu acredito que experiências como do Feira Nós, de um modo geral, da rede fora do eixo, país adentro e país afora hoje, contribuem significativamente para que a gente pense, se não supere, mas pelo menos pense de maneira mais adequada os termos desse enfrentamento. E, claro, mesmo a gente tendo mais sucesso, a cultura vai continuar sendo, como todos os outros terrenos da vida social, um campo intenso de conflitos. Mas eu nunca fui daquelas pessoas que pensam que o conflito é algo necessariamente negativo. No conflito que nós percebemos que somos nossos aliados e adversários, mas principalmente no conflito onde nós amadurecemos os nossos caminhos. E no caso de Feira de Santana, em particular, o fato de ser uma cidade encruzilhada traz um convite a mais para pensar a escolha de caminhos e o quão conflitivo pode ser esse espaço, porque geralmente a nossa cidade é reconhecida como princesa e não como encruzilhada. E eu acredito que uma oportunidade como essa retoma a ideia de uma encruzilhada como espaço de reflexão e de possíveis caminhos que não estão dados por quem comanda a nossa